As pessoas do campo estavam sendo atraídas para as novas fábricas. Elas estavam sendo também expulsas do campo devido à crescente demanda por uma das mais importantes matérias-primas industriais da época, a lã. A expulsão mais escandalosa aconteceu aqui na Escócia, em Sutherland, no extremo norte. Nos 15 anos que se seguiram a 1807, a duquesa de Sutherland e seu marido Lord Stafford expulsaram entre 5 e 10 mil habitantes para abrir espaço para as ovelhas. Eles tinham esse direito, eram donos de 2/3 do condado, o maior da Escócia. Talvez a demanda de lã e os preços mais altos do arrendamento de terras que ela provocou não fosse a única razão para a expulsão. Dizia-se naquele tempo que os carneiros da montanha, pastando nas colinas, eram bem mais bonitos que os camponeses. Talvez tenha sido isso. Em 1814, na estreita faixa de terra arável de Stranraer, a aparência era do que mais tarde se chamaria a solução final. Os agentes dos proprietários chegavam com cães e tochas. As vigas do teto das casas eram queimadas para evitar que os camponeses as reconstruíssem. E como não havia árvores na região, parece que em uma ou duas ocasiões as casas foram queimadas sem que se importassem em remover antes os moradores mais idosos. As operações limpeza eram cruéis e ilustram com clareza um problema do desenvolvimento econômico que não se resolveu até hoje. É possível que a relação entre pessoas e terra seja tão má, muita gente para pouca terra aproveitável, que o desenvolvimento se torne realmente impossível. Não pode haver mudanças se as pessoas têm de continuar vivendo ali. Isso era verdade naquela região e continua sendo um problema na Índia, em Bangladesh, na Indonésia e em outros países densamente povoados. A técnica usada na Escócia para reduzir a população já não é mais defendida por ninguém. Já o controle da natalidade costuma produzir bons discursos, mas seus resultados são muito lentos ou nenhum. Esse é um problema ao qual terei de voltar mais tarde. Para onde essa gente poderia ir? Para as fábricas que se expandiam é a resposta óbvia. Mas não havia fábricas naquela parte da Escócia. O Canadá era bem mais atraente, mas a viagem era muito cara. Distribuiu-se terra para os arrendatários ao longo da costa. Pensava-se que eles aprenderiam a pescar. Na verdade, era um convite para morrer de fome. As pessoas podiam ir para as fábricas da Inglaterra ou para o extremo sul da Escócia. Mas aqueles escoceses não eram considerados boa matéria-prima industrial. Não se adaptavam à disciplina e ao ritmo das máquinas. As mulheres são mais maleáveis. E as crianças mais ainda, principalmente se ensinadas bem cedo. New Lanark, a sudeste de Glasgow, foi o cenário de uma das mais famosas experiências de adaptação de pessoas, a maior parte crianças, à disciplina da máquina. As fábricas eram movidas pelas águas do rio Clyde, era um belo lugar. Um jovem industrial levado a vê-lo não enxergou a beleza, só o desperdício de força. Ele se chamava David Dale, era um capitalista e filantropo escocês. Nos tempos modernos, sua efígie apareceu nas cédulas do Banco Real da Escócia. A ideia de Dale foi esta: resgatar, por assim dizer, dos orfanatos de Glasgow e Edinburgh as crianças internadas. Essas crianças passariam a trabalhar nas fábricas, ao mesmo tempo em que iriam à escola, tudo num ambiente do mais alto padrão moral. Os orfanatos economizariam o que gastavam com a alimentação das crianças e estas ganhariam seu sustento em ambiente produtivo e compassivo. A compaixão, aliás, foi estendida aos adultos. Em 1791, um navio lotado de escoceses a caminho dos Estados Unidos encalhou em Greenock. Os passageiros estavam cansados da viagem pelo oceano, mas não tinham dinheiro para tomar nenhuma decisão. Daly levou-os para New Lanark.
Depois de um naufrágio, até um escocês se adapta ao ritmo e à disciplina da máquina. Em New Lanark não se permitia que a filantropia prejudicasse as necessidades práticas de lucro. Só depois de 13 horas diárias na fábrica é que as crianças iam à escola durante 1h30 por noite. Não fiquem chocados. Pelos padrões da época, New Lanark era um lugar de compaixão e cultura, se não de repouso. Isso ficou ainda mais claro depois de 1800, quando o genro de Dale, Robert Onn, o famoso Robert Onn, assumiu. Onn era filósofo, um socialista utópico, séptico, religioso e espiritualista. De toda a Europa, reformadores acorriam a New Lanark para ver com seus próprios olhos aquela prova de que a indústria podia ter uma face humana. Sob a direção de Onn foi construído o Instituto para a Formação do Caráter. Ele proporcionava aulas aos adultos, canto e outros divertimentos aos órfãos e uma creche para os bem pequenos. A jornada de trabalho para as crianças foi então reduzida para 12 horas e as abaixo de 10 anos não eram empregadas. Por aí se pode imaginar como era o regime de trabalho em outros lugares. Mas New Lanark ainda não satisfazia a visão utópica de Onn. Por isso surgiu uma sequela, New Harmony, em Indiana. Seria um começo absolutamente novo, uma nova comunidade sem as marcas do capitalismo. Seu princípio básico não seria o alto interesse de Abbott Smith, e sim o desejo de servir ao próximo. Os idealistas acorreram rápido a New Harmony, mas não só eles, também uma coleção histórica de desajustados, misantropos e outros. E uma vez ali, eles se devotaram inteiramente não a servir, mas a brigar entre eles. New Harmony não funcionou. Adam Smith foi reentronizado. Em New Lanark, as fábricas floresciam no sistema de Smith. E tal como as ideias de Smith, elas às vezes eram surpreendidas pelas mudanças. O capitalismo tanto cria como destrói, diria muitos anos mais tarde Joseph Schumpeter. Mas as ideias de Smith duraram mais do que as fábricas. No sistema de Smith, como eu já disse, o Estado, ainda grande, opressor, gastador, teria suas proporções reduzidas. A mão invisível, o alto interesse passariam a governar. Os proprietários de terras, os trabalhadores no campo, desfrutariam da renda que receberiam. E também os novos capitalistas. Os preços determinados pela competição refletiriam os custos de produção, os custos de criar, alimentar e sustentar a mão de obra embutida no produto. Era essa a teoria do valor baseada no trabalho. Ela, assim como a tendência dos salários de cair para níveis de subsistência, preocupariam a geração seguinte de economistas muito menos otimistas que Smith.